Então, a partir desse momento, pessoal, estamos também para o YouTube, nosso canal no YouTube, e aqui também pelo Instagram. Vamos abrir lá o Livro dos Espíritos na questão número 14. Vamos fazer uma leitura para a gente poder, então, analisar essa questão. Cecília está aí, boa noite. Questão 14, então. O subtítulo é Panteísmo. Nós vamos estudar um pouquinho o que é o panteísmo, qual é a visão panteísta, da doutrina panteísta, tá? Nós vamos ter essa oportunidade na noite de hoje. Então vamos seguindo pelas questões. Número 14. A pergunta que se faz é o seguinte: Deus é um ser distinto? Ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Então olha a pergunta que Kardec faz aqui. Deus é um ser distinto? Ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Olha só a resposta então dos espíritos, pessoal. Se assim fosse, Deus não existiria, pois seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outro. Deus existe, não podeis duvidar, e isso é o essencial. Crede em mim e não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas um pouco mais orgulhosos. Talvez, já que julgaríeis saber, quando na realidade nada sabereis. Então, deixai de lado todos esses sistemas. Vós já tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Olha o alerta aqui, a começar por vós mesmos. Estudai vossas próprias imperfeições para vos livrardes delas. Isso será mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Então, olha só, estudai as vossas imperfeições para vos livrardes delas. Isto será mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Então, olha essa resposta, né, pessoal? Antes de aprofundar a análise nessa questão, eu vou recorrer, pessoal, ao livro O Céu e o Inferno, onde há uma definição do que é o panteísmo. Lá no capítulo número 1, logo no comecinho, que se chama O Futuro e o Nada, na questão número 5. Olha a definição que Kardec vai colocar para nós do panteísmo, né? O que é essa visão panteísta? Kardec vai dizer o seguinte: há uma outra doutrina que nega ser materialista, porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria, e é a da absorção do todo universal. Segundo essa doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela desse princípio, que constitui sua alma e lhe dá a vida, a inteligência e o sentimento. Na morte, essa alma retorna ao foco comum e se perde no infinito como uma gota d'água no oceano. Nós já falamos sobre esse assunto aqui, pessoal, em outras oportunidades. Sobre essa visão, quando a gente analisou o termo alma, quando a gente estava estudando a introdução do Livro dos Espíritos, nós falamos um pouquinho sobre isso. E aí, aqui, nós vamos retomar, então, esse conceito para a gente aprofundar, trazer à luz o que Miramês analisa sobre essa questão. Então, Kardec mesmo aqui, ele vai aprofundar um pouquinho mais quando ele diz que essa doutrina, sem dúvida, é um passo adiante sobre o materialismo puro, uma vez que admite alguma coisa, né? Então, mesmo ainda não sendo uma visão completa, uma visão mais trabalhada, já admite alguma coisa além da matéria. Então já é algo, né, que avança um pouquinho. Mas o que é a visão panteísta, então? É essa visão de que não há, então, uma individualidade, né? Ele vai dizer que cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela da centelha divina, né?
que constitui a sua alma. Ele dá a vida, a inteligência e o sentimento. Na morte, essa alma retorna ao foco comum. Quer dizer, ela retorna para algo que, para algo comum, para uma chama em comum. E se perde no infinito como uma gota d'água no oceano. E a gente acredita o quê, pessoal? Que nós somos seres individuais. Nós não perdemos a nossa individualidade após o nosso desencarne. Nós somos espíritos, espíritos encarnados neste momento no planeta Terra. Após o nosso desencarne, a gente retorna então ao mundo espiritual e a gente não perde a nossa individualidade. Isso aí é um dos grandes esclarecimentos que a doutrina espírita nos coloca. Então, sobre essa visão panteísta, há essa definição, há essa tentativa de se entender a alma, de se entender o espírito. E aí, para a gente entrar então na questão número 14, eu vou convidar vocês então para abrir o livro Filosofia Espírita. Para quem tiver com o texto do site também, fica à vontade, lá do site o livro dos espíritos comentado.com. E aí então nós vamos lá para o capítulo 14, onde ele vai analisar essa questão em específico. O capítulo se chama Unidade do Criador. Olha só, Unidade do Criador. Então, Miramês já vai começar dizendo para nós o seguinte: Deus é uma unidade dinâmica no seu caráter criativo e fecundo. Deus é uma unidade dinâmica, olha só que interessante, pessoal. No seu caráter criativo e fecundo, mas único na sua majestosa intimidade de valores incomparáveis. Ele não é produto das coisas e inteligências disseminadas por toda a criação, pois causa e efeito são duas coisas distintas uma da outra. Isso aí, pessoal, vai de encontro à resposta que os espíritos dão a Kardec, Causa e efeito são duas coisas distintas uma da outra. Basta um pouco de raciocínio para podermos harmonizar essas ideias referentes ao Senhor de todas as coisas. E aí, pessoal, quando Kardec coloca para nós aqui, Deus é uma unidade dinâmica. Esse termo me chamou atenção, unidade dinâmica. Quando eu vi pela primeira vez esse termo, unidade dinâmica, já me veio à minha cabeça a questão da criação, que é incessante. É algo incessante. Deus está criando o tempo todo. Nesse exato momento, há mundos sendo criados, espíritos sendo criados, o tempo todo. É uma coisa que não para, infinito, continua, incessante. E aí, quando a gente pensa nessa unidade dinâmica, a gente vai pensar nesse caráter criativo que eu estou falando aqui e também no caráter fecundo, que é a reprodução. Tudo que ele cria tem uma finalidade, tem um propósito, tem uma ação, tem um direcionamento. Isso eu entendo como fecundo. Então, as obras de Deus, o que ele cria, a sua criação, ela é fecunda, ela tem um porquê, um direcionamento. Mesmo que talvez a gente ainda tenha algumas dificuldades de compreender isso. Então, quando a gente utiliza o termo unidade, Miramês utiliza aqui unidade dinâmica, a gente vai atribuir isso ao caráter criativo de Deus e também ao caráter fecundo da sua própria criação. Vamos direcionar esse entendimento aí, porque esse termo eu achei ele muito bem colocado aqui por Miramês, unidade dinâmica. Deus é uma unidade dinâmica. E o próximo ponto que ele fala, Deus é único na sua majestosa... Ele é único, na sua majestosa intimidade de valores incomparáveis. O que seriam esses valores incomparáveis? Seria dizer, então, que nada se assemelha a Deus. Deus é único. Deus é o ser único. Nada se assemelha a Ele. Quando a gente pensa, então, que a intimidade desses valores incomparáveis, ela é única. Ela é única. Ela não é, então, algo que se assemelha a alguma outra coisa. Então, a gente vai esmiuçando um pouquinho aqui, logo esse começo, porque ele já começa o texto já com todos esses conceitos. Então, mas é único, Deus é único na sua majestosa intimidade de valores incomparáveis. Ele não é produto das inteligências e das coisas disseminadas pela sua criação. Quer dizer, ele não é produto de algo, ele é
a causa, ele não é o efeito, né? Ele não é algo secundário. Tudo parte dele, tudo parte da sua criação, né? Dessa unidade dinâmica que a gente está falando aqui desde o começo, né? E aí a gente vai, então, entendendo um pouco mais que esse Deus criador, esse Deus que não é algo somente que se retroalimenta, no sentido de que não é algo que a gente defina e a sua criação retorna a ele mesmo, ele cria, né? Ele está o tempo todo nesse movimento, nessa unidade dinâmica que a gente falou aqui logo no começo. O que eu acho interessante da gente pensar aqui logo nesse comecinho, pessoal, é o alerta que Miramês faz aqui para nós. Dividi-lo, né? Quando a gente pensa em dividir esse entendimento, né, do que seria Deus, do que seria essa criação, dividi-lo, ele diz aqui, dividi-lo é contrariar a nossa consciência e sentir segurança sobre a sua verdadeira paternidade. Então, se a gente divide, se a gente coloca muitos empecilhos para a gente tentar começar a compreender, né, a gente vai, então, sentir uma insegurança sobre essa paternidade. Opa, mas espera aí, se Deus pode ser dividido, pode ser classificado assim, então cadê a sua unidade? Cadê a sua... Quando a gente estudou lá na questão 13, né, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Então, seria causar então uma certa insegurança sobre a verdadeira paternidade. Registramos nas nossas deduções mais apuradas, no mundo espiritual, a unidade do Criador. Como ouvimos os grandes missionários da luz que descem até nós com as mesmas ideias, os quais nos mostram a realidade pelos fatos da própria natureza. Engenhoso processo que reflete a presença da grande luz em todas as intimidades criadas. Então, olha só o que ele traz para nós aqui, né? Para a gente poder refletir um pouquinho. Os grandes missionários da luz, quer dizer, né, pessoal, todos esses espíritos que estão próximos, essa espiritualidade superior que nos acompanha, ou então que reencarna para nos ajudar em determinados pontos, para trazer avanço, né? Eles vão, então, se entender com essas ideias em algum momento, vai mostrar essa realidade para nós, né? E aí, ele chama aqui, né, engenhoso processo que reflete a presença da grande luz em todas as intimidades criadas, né? Então, a gente vai buscando, então, entender um pouquinho mais com essas contribuições que vão chegando até nós gradativamente, né? A gente não pode... Aqui ele vai falar mais adiante, né, com relação a essa ânsia nossa, né, de querer compreender, de querer entender ainda nesse estado evolutivo nosso certas coisas que ainda nós não temos condições, mas nós podemos fazer muito ainda. É isso que ele vai mostrar para nós aqui. Vamos avançar aqui um pouquinho, lá na página 52, para quem tiver com o livro aí comigo, vai dizer o seguinte para nós, lá no final do terceiro parágrafo, né? Ele começa o terceiro parágrafo aqui, pessoal, falando com relação à adoração de muitos deuses, né, que era comum no passado, né, e que aos poucos a humanidade foi alcançando outros esclarecimentos, né, foi chegando a outros esclarecimentos. E aí ele diz aqui, o que temos a dizer com toda a sinceridade do coração é que Deus é uno, um ser individual, ligado por agentes sutis a toda a criação e mais atuante na intimidade de todas as coisas. Quando o espírito encontra a si mesmo, olha essa parte, tanto que é interessante. Quando o espírito encontra a si mesmo, passa a sentir Deus com mais intensidade, por ser essa a senda, a porta de partida para novos conhecimentos sobre a divindade. Pessoal, o que é esse encontrar a si mesmo?
Quando o espírito encontra a si mesmo, passa a sentir Deus com mais intensidade. O que é esse encontrar a si? Isso é possível? Como que a gente faz isso? Existe uma fórmula para isso? Existe uma receita pronta? Igual uma receita de bolo que a gente consegue fazer e dar naquele resultado? Como que é isso? O que é esse encontrar a si mesmo? Eu acho que eu vou soltar essa pergunta aqui para vocês pensarem. Quando o espírito encontra a si mesmo, ele diz aqui, passa a sentir Deus com mais intensidade. Então a gente, é o que eu já falei para vocês aqui em alguns momentos. Quando a gente imaginar os espíritos perfeitos lá nos mundos felizes, como que eles se comungam com Deus, como eles veem Deus, entendem Deus, né? Então, por que isso aconteceu? Porque eles encontraram a si mesmo. O que é esse encontrar a si mesmo? Né? A porta de partida, uma condição para novos conhecimentos sobre a divindade. Então, se a gente conseguir avançar, encontrar esse a si mesmo, esse conhece-te a ti mesmo, que é tão importante, que a doutrina sempre nos lembra, a gente vai então conseguir ter condições de sentir Deus com mais intensidade, como ele está falando aqui. E aí, ao longo do texto, dessa questão específica e das duas próximas, nós vamos ver um pouquinho desse passo a passo. Ele vai trazer algumas orientações também. A página que eu estou aqui é a página 52, tá? Alguém perguntou aí em cima. E aí a gente vai tendo esse nível de compreensão. O espírito encontra, quando o espírito encontra a si mesmo. Vamos tentar guardar esse termo, encontrar a si mesmo. O que é isso, né? A Ana Simon colocou aqui para nós: acredito que quando nos encontramos a nós próprios, quer dizer, quando a gente se depara com a nossa essência. O que é a nossa essência? É os valores que a gente já obteve, é olhar com sinceridade para os defeitos, para as não virtudes, para os nossos vícios e falar: olha, isso aqui está nesse momento fazendo parte de mim. Como que eu vou melhorar? Como que eu vou eliminar isso que eu acho que não faz parte mais de mim? Né? Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai olhando para algumas coisas e fala: olha, isso aqui não está condizente hoje com o meu estado atual. Então é a gente ter esse cuidado de olhar a si mesmo. Esse encontro só é possível, pessoal, quando a gente tiver a sinceridade mesmo de olhar para dentro de nós, de ver o que a gente tem que melhorar, o que a gente já conquistou, porque isso faz parte também. A gente não tem só que olhar os nossos erros, os nossos defeitos, os nossos vícios, não. Olha o que a gente também já conquistou. O nosso espírito, ele está aí há quantas encarnações? Tem coisas que a gente aprendeu a duras penas e já está cravado no nosso espírito, esse aprendizado. A gente não perde. Agora tem ainda algumas remanescências para a gente corrigir, para a gente melhorar. Então esse é o convite, né? Quando o espírito encontra a si mesmo, passa a sentir Deus com mais intensidade. Então, vamos entender então como essa porta de partida para novos conhecimentos sobre a divindade. E aí nós vamos avançar um pouquinho mais nessa compreensão. E aí vão vir outros mistérios, igual a gente falou na live passada, né? Quando a gente já estiver num grau evolutivo bem maior, ainda vai ter mais mistérios para a gente desvendar, né? Logo em seguida aí, Miramês vai trazer uma orientação para nós. Para quem estiver seguindo aí, o primeiro parágrafo da página 52, o segundo, aliás. Ele vai dizer o seguinte: começa, meu irmão, a estudar as tuas próprias reações, que é o que a gente está falando aqui, né? Com relação a esse encontrar a si mesmo, né? Estudar as tuas próprias reações, analisar os teus próprios feitos, que eu também acabei de falar, né? Vamos olhar o que a gente construiu, o que a gente fez, o que já está sólido no nosso espírito, né? E aí ele vai, né? Ele continua. A corrigir os teus próprios deslizes, no silêncio que é próprio ao iniciante da verdade,
que conhecerás outras dimensões do saber. Olha só. Outras dimensões de saber. Então, se a gente, olha só, ele sugere estudar as próprias reações. Pessoal, vocês já pararam para pensar que muitas vezes nós somos aquilo mesmo que corresponde às nossas reações. Quando a gente é amado, a gente reage de uma forma. Quando a gente é agredido, a gente reage de uma outra forma. E assim vai. Vocês já pararam para analisar como acontecem as reações de vocês? Como que a gente reage a um ato negativo? A gente reage na mesma moeda? A gente paga na mesma moeda ali na hora? Como é que é isso? Eu já pensei muito sobre isso. Em alguns momentos já me peguei com reações muito diferentes do que eu imaginava que seria a minha reação. Então, esse é mais um convite aqui da noite de hoje pra gente pensar, né? Ele fala estudar as tuas próprias reações, analisar os teus próprios feitos, corrigir os teus próprios deslizes, no silêncio que é próprio ao iniciante da verdade. O que é esse silêncio? É o silêncio de que eu não vou contar isso pra ninguém? Não, não é isso. Você pode contar para alguém que você conhece, algum amigo, algum familiar que compartilha, né, com vocês da vida, né, das coisas da vida. Esse silêncio aqui, pessoal, eu imaginei aqui, me veio muito à mente com relação ao compromisso que a gente tem com a gente mesmo, que a gente não esbanja para todo mundo, que a gente não deve esbanjar para todo mundo, a gente deve assumir o compromisso com a gente mesmo. E aí a gente vai então nesse silêncio, que é o silêncio da prece, que é o silêncio do recolhimento, o silêncio da meditação, a gente vai tendo condições de harmonizar todas essas reflexões, de absorver no nosso íntimo, na nossa mente, no nosso espírito, o que precisa ser mudado. E aí a gente vai absorvendo aquilo ali. Ele fala aqui, né? Que conhecerás outras dimensões do saber. Então, se a gente seguir esses passos, com esse silêncio próprio ao iniciante da verdade, que ele chama aqui, a gente vai tendo condições de passo a passo e melhorando, né? E evoluindo, e melhorando essas reações, e então corrigindo os nossos próprios deslizes, as nossas dificuldades. A gente vai aos poucos, né? Tendo essa mudança que é tão necessária para nós, né? E aí ele fala mais um pouquinho aqui. Quando os nossos pensamentos se educarem, logo em seguida, tá? Para quem está seguindo aí, quando os nossos pensamentos se educarem na razão direta das qualidades superiores, e a boca se esquecer de ferir, os olhos de perscrutar os erros alheios e as mãos se tornarem somente instrumentos de ajudar, estabelecerá-se a harmonia em nossos corações. Se Deus é unidade, é de nosso dever criar a unidade do bem, do amor e da caridade em nós, para que possamos refletir a divindade em nossos passos. Olha que responsabilidade que nós somos convocados, né? Quando a gente pensa que alinhar o pensamento à educação da razão direta. Da razão direta das qualidades que a gente acredita que são qualidades positivas, superiores. Né? A boca se esquecer de ferir. Olha o tanto que isso é importante. Os olhos de apontar, né? De ver os erros alheios. E as mãos se tornarem somente instrumentos de ajudar e não de apontar, né? Estabelecer-se-á a harmonia em nossos corações. Quer dizer, nós vamos contemplar a verdadeira harmonia, o verdadeiro equilíbrio. Pessoal, isso é possível? Nós já conseguimos fazer isso? A gente se esquecer de... a gente elevar os nossos pensamentos com as qualidades superiores. A gente esquecer de usar a nossa boca para ferir o outro. Os nossos olhos de ver os erros do outro.
as nossas mãos estarem prontas para serem instrumentos de trabalho. Então tudo isso que ele vai colocando aqui, né, ele vai lembrar para a gente, né, que se Deus é unidade, é o nosso dever criar a unidade do bem, do amor e da caridade, para que a gente possa refletir então a divindade em nossos passos. Somente assim a gente vai conseguir refletir a divindade, Deus, nosso Pai, nos nossos passos aqui na Terra. É difícil, para alguns mais, outros menos, mas para todos nós há um nível de dificuldade a ser superado. Então, por mais que a gente ainda não consiga 100% disso, pessoal, a gente está aqui para a gente ir conquistando, para a gente ir carregando esse nível aí até a gente conseguir, de fato, o que ele fala aqui, né? Refletir, criar essa unidade do bem. Unidade do bem, do amor e da caridade em nós. E aí sim a gente vai conseguir refletir a divindade nos nossos passos. Vamos pensar sobre isso, né? Vamos pensar um pouquinho sobre como que a gente pode fazer isso, né? Não só, claro que aqui já diz muita coisa para nós, já dá o caminho aqui, né? Pensamento elevado, boca sem ferir, olhos sem apontar, sem ver os erros alheios, e as mãos para trabalhar. As nossas mãos em serviço, né? Estar a serviço do nosso próximo. E aí, lá no último capítulo, ele vai fazer um comentário mais específico sobre o panteísmo, que é o tema aqui desse subtítulo nosso aqui. Miramês, então, vai dizer o seguinte: o panteísmo foi uma verdade camuflada, ele vai usar camuflada entre aspas, tá? O panteísmo foi uma verdade camuflada por encontrar uma humanidade sem condições de senti-la face a face. A verdade se torna, pois, relativa nas suas nuances de claridades espirituais. Agora comungamos com ideias mais puras sobre a divindade, e a maturidade nos aproxima mais da luz que nos alimenta e nos sustenta a vida. Né, pessoal? Então é entender aqui a humanidade como esse avançar. Aos poucos nós fomos tendo condições, então, de entender mais a divindade, né? De não ter uma ideia muito longe, muito fantasiosa às vezes, né? E aí a doutrina espírita também vai trazer essas condições para que a gente entenda, para que a gente avance nesse conhecimento de Deus ou da divindade, como a gente está chamando aqui. Né? Então ele fala que agora a gente comunga com ideias mais puras e a maturidade nos aproxima mais da luz, essa luz que nos alimenta, que nos sustenta. Então olha só, a maturidade. Será que ainda a gente está conseguindo caminhar rumo a essa maturidade espiritual, a essa maturidade de entendimento, de conhecimento? É uma busca constante nossa. A gente precisa sempre estar nessa busca. Nós estamos aqui nesse momento fazendo essa busca, né? Tentando alcançar essa maturidade, né? Logo em seguida ele vai dizer: quanto mais conhecemos o Senhor, mais notamos as nossas deficiências em conhecê-lo, dada a sua grandeza de poderes e os seus atributos indescritíveis. Então, quanto mais a gente se dispor aqui a falar, a entender, a ler, a estudar, a gente vai notar que a gente tem ainda algumas deficiências, né? A gente tem algumas limitações. E essas limitações, elas vão aos poucos, né? Quando a gente visualiza, quando a gente detecta aquela limitação, aquela deficiência, a gente vai, então, em busca de algo para preencher, para contemplar, para agregar a nossa vivência, o nosso conhecimento. E aí ele finaliza esse capítulo, então, dizendo o seguinte: crê, meu filho, em Deus, sê obediente ao comando maior, que tudo virá ao teu encontro pelas linhas do teu merecimento e de acordo com a tua capacidade de suportar. Isso é muito importante. Não existe injustiça em qualquer dos acontecimentos da vida. Esta é a verdade.
né? Então, olha só, seja obediente ao comando maior que é Deus, né? Tudo virá ao seu encontro, pelas linhas do teu merecimento e de acordo com a nossa capacidade de suportar. Vocês já pararam para pensar que às vezes a gente quer uma coisa muito boa, que aos olhos do mundo é uma coisa muito boa, muito positiva, algo material, algo profissional, alguma coisa, nossa, se eu conseguisse chegar naquele ponto ali, seria algo espetacular, né? Aos olhos do mundo, aos olhos da minha família, aos olhos dos meus amigos, aos olhos de toda a sociedade onde eu estou inserido. Mas será que a gente teria capacidade de suportar aquilo? Um outro exemplo que eu vou dar para vocês com relação a isso é um sonho aí da maioria dos brasileiros ser contemplado na loteria, certo? Quem aí que não gostaria de ganhar alguns bons milhões? a Marcileia até riu aqui, e é verdade. Quem de nós não queríamos, né, extinguir essa preocupação financeira da vida? De não se preocupar nunca mais, até o resto dos nossos dias, não ter nenhuma preocupação financeira. Mas a gente se questiona que a gente vai ter capacidade de suportar aquilo, porque a gente não pensa nas outras coisas que isso acarreta. Vamos usar o exemplo da loteria, que acho que é mais visível para todos nós. A gente pensa que a gente vai ganhar aquele prêmio, a vida da gente vai mudar, vai melhorar, vai ser muito bom, né? A gente vai fazer tudo que a gente tem vontade, a gente vai ajudar muitas pessoas. E será que nós estamos prontos para suportar isso? As pessoas que estão em volta da gente estão prontas para essa mudança, para essa ruptura abrupta que pode acontecer? Não estou aqui querendo criticar, não, tá, pessoal? É só uma reflexão que veio aqui quando ele fala, de acordo com a sua capacidade de suportar. Isso aí a gente pode aplicar em inúmeros exemplos, tá? Mas assim, eu tô usando um exemplo mais assim, imaginativo, que todos nós temos capacidade de imaginar isso. E aí, a gente teria capacidade de suportar tudo que vem com o que a gente talvez queira ou almeje na vida da gente? Por que acontecem os nãos? Então a gente vai se lembrar desse trecho aqui que Miramês fala: seja obediente ao comando maior, que tudo virá ao teu encontro pelas linhas do teu merecimento e de acordo com a sua capacidade de suportar. Não existe injustiça em quaisquer dos acontecimentos da vida. Esta é a verdade. E aí então a gente vai aplicar essa capacidade de suportar aí para tantas e tantas situações da vida da gente, né? O que será que seria essa capacidade de suportar? Cada um tem o seu nível aí, a sua capacidade. A Cecília disse aqui para nós: muitos têm os milhões e se drogam, se suicidam, não vê mais graça na vida. A conquista faz parte do aprendizado. É nosso mérito se conquistado honestamente. E também, né, a gente, além disso tudo que a Cecília falou aí, também tem o direcionamento que a gente faz disso, né? Então, como que a gente vai direcionar? Nós temos capacidade psíquica, psicológica, enfim, de direcionar isso para um lado totalmente positivo, que não tenha nenhuma brecha para algo que possa nos tirar aí do nosso caminho? A gente não sabe, né? Mas, como diz a Maria do Carmo aqui, Deus em sua infinita sabedoria sabe o que é bom pra gente. Ou com certeza sabe. Pessoal, vamos avançar então para a questão 15, pra gente não atrasar muito. Essa questão 14, ela diz muita coisa, né? Dá pra gente refletir muita coisa. Quem não teve a oportunidade de ler o texto de Miramês, pessoal, acesse o site, tá? O livro dos espíritos comentado.com. Lá tem todas as análises de todas as questões, tá? E aí vocês podem ler o texto com mais pausa, com mais reflexão, tá bom? Vamos lá então para a questão número 15. Vamos lá. O livro dos espíritos aí para quem tiver em mãos.
O que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres e todos os planetas do universo seriam partes da divindade e constituiriam em seu conjunto a própria divindade, ou seja, da doutrina panteísta? Então Kardec pergunta aqui, pessoal, o que pensar, né, dessa opinião, então, que traz desse conhecimento, dessa visão que a doutrina panteísta traz aqui para nós. E aí a resposta dos espíritos é a seguinte: uma vez que o homem não pode fazer-se Deus, quer ao menos ser uma parte de Deus. Profundo, né? É uma resposta curta, mas ela é muito profunda. Uma vez que o homem não pode fazer-se Deus, quer ao menos ser uma parte de Deus. Vamos refletir um pouquinho mais sobre essa questão? Eu não quero nem falar muito aqui dela, porque eu acho que a análise que Miramês traz ela é bem pontual. Vamos lá, então. Quem está com o livro aí, no capítulo 15, se chama Visualização do Homem, né? Que é a análise que Miramês faz sobre a questão 15. Está lá na página 54, tá? Para quem estiver seguindo aí. Pessoal, logo no começo, ele vai fazer um comentário aqui, onde ele diz o seguinte, prestem atenção. Esses homens estão certificados. Esses homens que ele está querendo dizer aqui, que ele fala o seguinte: certos homens vivem visualizando seu próprio destino, colocando a própria imagem nos caminhos dos deuses, unificando seus desejos para se tornarem um deus. E aí ele fala: esses homens estão certificados dos poderes da divindade, da sua existência e do seu comando sobre todas as coisas, mas partem do princípio errôneo de que poderão algum dia, no tempo que se chama eternidade, ser um Deus. Então ele fala aqui, né? É um princípio errôneo, né? Que poderão algum dia, no tempo que se chama eternidade, ser um Deus. Algumas pessoas, né, ainda acreditam nisso. E aí ele fala: é tempo que se perde, é cogitação vestida de sonhos irrealizáveis. Quer dizer, né, pessoal, aqui é um pouquinho da soberba humana, né? Da gente achar que a gente pode subestimar a divindade, Deus, a gente achar que a gente está acima em alguns momentos, a gente querer se impor também em alguns momentos, acontece muito, né? E aí ele fala, né? É tempo que se perde, é cogitação vestida de sonhos irrealizáveis. E aí ele continua: no quadro em que se encontra a humanidade, diante das suas necessidades mais prementes, o dever de cada criatura deveria ser o cultivo das virtudes assinaladas pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ao mesmo tempo, com a sua gradação espiritual elevada, gastará séculos incontáveis para harmonizar o planeta com as leis do amor. Virtudes essas que são reflexos dos atributos de Deus, recolhidas por Jesus pela sua sapiência, que é sabedoria no caso, né? Na universalidade iluminada dos céus e entregue aos homens pela sua presença e vivência daquilo que ensinou pela misericórdia divina, o que não deixa de ser a materialização do amor na Terra. Pessoal, vamos refletir um pouquinho sobre esse trecho. Primeira coisa que ele fala aqui que é muito importante da gente lembrar: o dever de cada criatura deveria ser o cultivo das virtudes assinaladas pelo Evangelho de Jesus. Quais são as virtudes, pessoal? Vamos lá? Eu comecei a escrever aqui, mas eu não terminei, porque eu quero a participação de vocês aqui agora. Quais são as virtudes que o Evangelho de Jesus mostra para nós, nos assinala durante... Todo mundo aí já leu, ou se não leu o Evangelho inteiro, leu algum capítulo. Quais são essas virtudes? Vamos lá, eu vou falar as primeiras, aí vocês completam. Primeira, caridade. Segunda, o amor. Terceiro, a fé. O que mais? Acho que vocês podem me ajudar aí. Quais as virtudes que vocês já localizaram lá no Evangelho, que vocês falam: nossa, isso aqui é importante, isso aqui eu tenho que aprender, isso aqui eu tenho que, de alguma forma,
desenvolver isso no meu espírito. Quais são essas virtudes, pessoal? A Silvia colocou a caridade aqui, né? Que é a primeira que a gente lembra, né? Fora da caridade não há salvação, a gente lembra sempre. A Cecília colocou o perdão. Olha só, né? O perdão eu não tinha colocado aqui ainda. O perdão, a Ana colocou a gratidão. A Verusca colocou respeito ao próximo. A Clácia Medeiros colocou sabedoria. A Fran Palhano perdão também. A Clácia Medeiros paciência. A Sônia caridade, humildade. A Silvia paciência. Olha, paciência é muito importante, né? Humildade, Maria do Carmo. A Clácia humildade também. Então olha só, vamos então nos lembrar, até mesmo sem a gente pegar o Evangelho e olhar, quais são as virtudes que estão ali. O que Jesus veio mostrar para nós? O que Jesus veio ensinar? A indulgência, a caridade, a esperança, a fé, a crença em Deus Pai. Existe um Deus, Pai de todos nós, criou a todos nós da mesma forma, nos dá as oportunidades de evolução. Excêntrica colocou aqui caridade, empatia. A Silvia mansidão. Então são todas essas características. Prestem atenção na próxima vez que vocês forem ler o Evangelho. A Marilinha colocou compaixão. Fátima perdão, né, também a gente está voltando. Alice Soares amor. Toda vez que vocês forem ler o Evangelho, pessoal, se vocês forem ler um único parágrafo, presta atenção qual que é a virtude que está ali sendo colocada. Qual que é a virtude que nós estamos sendo convidados por Jesus para olhar e verificar que aquilo ali é importante para as nossas vidas. Vamos nos lembrar sempre disso. No próximo Evangelho no lar de vocês, na hora que vocês estiverem fazendo a leitura, qual que é a virtude que está aqui? O que eu preciso aprender aqui, nesse trechinho aqui, nesse pequeno trecho? A Ruth Moura colocou amor ao próximo como a si mesmo, né? E aí vai, né? Então são inúmeras virtudes que nós temos a oportunidade de relembrar, né? Que Jesus veio, como ele fala aqui, né? Achei tão bonito esse trecho, pessoal, quando ele fala aqui. Virtudes essas, né, que são reflexos dos atributos de Deus. Olha só como é bonita essa fala dele aqui. Recolhidas por Jesus pela sua sabedoria, na universalidade iluminada dos céus e entregue aos homens pela sua presença. Olha o tanto que isso é forte, né? Jesus reuniu essas virtudes e trouxe para nós, né? Trouxe em presença, em vivência mesmo, daquilo que ensinou pela misericórdia divina, o que não deixa de ser a materialização do amor na Terra. Eu achei muito bonito esse trecho que ele usou aqui, né? Materialização do amor na Terra. A gente não tem um outro exemplo maior que Jesus, né? Jesus é o maior exemplo que fica aí e que ficará eternamente para todos nós. Esse exemplo do amor, o amor materializado. Então, quando Jesus reencarna, pessoal, é a materialização mesmo dessa virtude maior que é o amor. Ele veio nos mostrar que o nosso caminhar, a nossa trilha para a nossa evolução, para a gente chegar mais próximos do Pai, é pelo amor, né? Veio nos mostrar isso, né, em várias e várias situações aí que ele passou. E aí, continuando aqui, ele vai convidar a gente a fazer uma outra análise. Olha só, pessoal, na página 55 aí, para quem estiver seguindo no livro. Apoiamos e incentivamos a visualização dos poderes espirituais na escala que iremos mencionar. Aqui é um pouquinho da justificativa do nome que ele utiliza aqui no capítulo 15, tá? Que é visualização do homem. E aqui ele vai falar da visualização dos poderes espirituais. Ele vai elencar, pessoal, a alegria, o perdão, o trabalho, a dignidade, a fé, a caridade e o amor. Olha como que ele vai colocando aqui esses poderes espirituais que ele chama, né? A alegria
nos nossos caminhos. Alegria nos nossos caminhos. O perdão junto aos que nos ofendem e caluniam. O trabalho na altura das nossas forças. A dignidade na altura dos nossos conhecimentos. A fé que comporta os nossos corações. A caridade bem situada e o amor bem compreendido. Então ele fala que apoiamos e incentivamos a visualização dos poderes espirituais. Então, olha só, alegria, perdão, trabalho, dignidade, fé, caridade, amor. Como é que está isso na vida da gente, né? A gente está conseguindo, então, enxergar a alegria nos nossos caminhos, no caminho que a gente está trilhando hoje. A gente consegue enxergar a alegria? A alegria de viver, a alegria de estar aqui, apesar de todas as dificuldades, de todas as situações que a gente possa atravessar. A gente sente alegria? Lá no fundo da alma, a gente sente essa alegria que ele está falando aqui? A gente consegue oferecer o perdão para quem nos ofende e nos caluniam? Difícil, né? Muito difícil. O trabalho que a gente tem que está correspondente às nossas forças. Então, eu tenho muito trabalho. É porque você tem a força para poder vivenciar esse trabalho, direcionar, fazer com que ele dê frutos. E a fé que a gente comporta nos nossos corações é também um poder espiritual nosso. A fé. Como é que está essa fé? A caridade. A gente está conseguindo exercer essa caridade? Ela está bem colocada na vida da gente ou ainda não? Está só no nosso discurso ainda. E o amor, né, pessoal, que é o principal, o mais importante. Jesus materializou esse amor para a gente ver com os nossos olhos o que é esse amor infinito. E esse amor, ele está sendo bem compreendido já? Ainda não, né? Mas a gente está avançando. A gente não pode achar também que está tudo perdido. A gente está aos poucos aí avançando. Eis o princípio da escala que devemos percorrer as nossas visualizações. Ele faz esse convite para a gente visualizar esses poderes que a gente tem e como que a gente está utilizando eles. Eu acho que esse é o intuito aqui. Vamos percorrer essa escala, promovendo essas visualizações desses poderes espirituais que nós já temos. Vamos desenvolvê-los, por que não? E aí ele continua aqui. Mas nos compararmos com a divindade é dar vazão ao orgulho e voar com as falsas asas da vaidade. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente se compara, né? A gente se coloca, nossa, mas eu sou um exemplo, né? Tem algumas pessoas que conseguem se colocar, né? Dessa forma. Então vamos ter cuidado para a gente não dar vazão ao orgulho, né? E voar com as falsas asas da vaidade. A vaidade também é um perigo, né? Pessoal, logo no segundo parágrafo aí, eu vou seguindo para a gente poder não atrasar muito, tá? No segundo parágrafo aí, Miramês vai dizer o seguinte: ganhemos tempo. Estamos na era da luz. Busquemo-la em todas as direções para que aquela que o Senhor colocou dentro de nós se acenda em todo o seu esplendor, nos libertando das trevas da ignorância. Pessoal, o que é isso? Ele faz um comparativo aqui, né? Ele faz uma oposição entre luz e ignorância. Né? Busquemo-la em todas as direções para que aquela que o Senhor colocou dentro de nós, que é essa luz que nós já temos, né? Por sermos criaturas, filhos de Deus, ela se acenda em todo o seu esplendor, nos libertando das trevas da ignorância. Então toda vez que a gente alimenta essa luz, dá oportunidade para essa luz vibrar, crescer, realmente preencher o nosso interior, nós vamos então, de certa forma, estar nos libertando das trevas da nossa própria ignorância. Então, se a cada vida, cada encarnação, a gente conseguiu
um pouquinho mais, inflar essa luz, né, que nós temos, e a ignorância for diminuindo, é um sinal de evolução, é um sinal de crescimento. Então é um sinal de que aos poucos a gente está conseguindo aí se libertar dessa ignorância. E aí ele finaliza aqui, ele continua aqui. O pretensioso, quando prepotente, atrofia suas próprias forças e deixa de alcançar no tempo o que deveria. A liberdade de compreender a verdade e viver um ambiente de paz. Pessoal, então quando a gente tem um comportamento prepotente, pretensioso, né, a gente então limita as nossas próprias forças. E aí a gente deixa de alcançar, no tempo que estava talvez até previsto ali para nós, a gente alcançar uma certa melhora, uma certa evolução, a gente deixa então de viver a liberdade de compreender a verdade. Olha o tanto que é bonito isso, liberdade de compreender. Nós aqui temos hoje a liberdade de compreender a verdade. Quer dizer, a gente está buscando, a gente está estudando, a gente está lendo, a gente está se esforçando. A gente tem um encontro aqui semanal para isso. Quer dizer, a liberdade de compreender a verdade e viver um ambiente de paz. Todos nós queremos isso, né? E aí, se a gente comunga, se a gente vive essa liberdade de compreender, quer dizer, não é nada nos imposto, não é nada alienado, né? Como se diz. Mas é algo que a gente tem a liberdade de compreensão. Então a gente lê o texto, a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente lê essa coleção, a gente lê outros textos complementares, a gente vai em outros livros. Quer dizer, a gente tem essa liberdade de buscar esse conhecimento, né? De buscar essa compreensão da verdade. E aí isso vai levar também a gente viver esse ambiente de paz. Todos nós queremos, né? Ambiente de paz da sua consciência, que é o principal, né? Às vezes nem a paz no local onde a gente está, mas a paz na nossa consciência, que é o mais importante. E aí, pessoal, seguindo aqui, Miramês vai fazer uma reflexão também muito legal. Olha só, no último parágrafo aí da página 55, Miramês diz o seguinte: se os homens desejarem ser parte de Deus, como nos informa o Livro dos Espíritos na resposta número 15, não é muito melhor nos sentirmos sendo os seus filhos? Olha a pergunta que ele faz. Pessoal, a live vai encerrar dentro de 15 segundos. Eu vou pedir para vocês retornarem para a gente continuar o 15 e fazer a questão 16. Tá bom? Tô aguardando vocês. Um abraço.